O que, o que torna a história diferente assim, do Mombrana e dos outros pregadores, que esse jornal está falando, nessa reportagem, o que torna a história diferente é que o reverendo Brana continua a provar essa alegação. Ele prova isso, ou seja, o Sinai acontece no culto do Mombrana. Se você ler aquele testemunho também lá do... Eu visitei uma campanha Brana também, o pastor lá vai dizer a mesma coisa. Eu vim lá da Europa, é a primeira vez que eu participo dessa reunião, né? E ele prega o mesmo que nós pregamos. Todos nós, pastor, pregamos isso, mas ele faz isso acontecer, né? A alegação dele, ele vem e prova o que ele está falando. Igual aquele irmão lá, o T.L. Osborne, quando entrou no culto Mombrana pela primeira vez, ele ficou ali abismado com aquilo, porque o Mombrana falava como alguém que sabia que os demônios teriam que obedecer o que ele falava. Aquela criancinha doente, ele somente falou, você está curado, e o menino saiu andando ali. E também o irmão também, Buzuworth, né? F.F. Buzuworth também, quando foi naquele culto ali do Mombrana e viu aquela cena ali daquela menininha doente ali, que podia andar com aquele... O Mombrana falou para a menininha, fica do meu lado aqui, e a menininha ficou ali. O Mombrana viu que ela não tinha fé para ser curada. Ela vinha na fila toda hora, vinha na fila. O Mombrana falou, menina, fica aqui, por favor, perto de mim aqui. E a menina ficou ali perto dele. E no determinado momento, o Mombrana falou, menina, mãe, tira essas coisas da perna dela agora, porque ela está com fé para ser curada. A mulher falou, não vou tirar, essa menina aí, ela não pode ficar sem isso aí. Tira, porque Deus está mandando. Quando tirou, a menina saiu correndo ali, ela tinha uma perna maior que a outra, e de repente tudo encaixou perfeitamente, ficou do mesmo tamanho, e ela ali saiu correndo ali naquele culto ali, completamente curada. Também no dia da foto, né, quando você leu o testemunho do irmão P.R. Green ali, você vê isso, aquela criancinha não tinha pé, estava no colo do Mombrana, o Mombrana estava orando por ela, de repente a criancinha caiu no chão. E de repente um pé foi criado ali. O irmão P.R. Green falou, e agora a criancinha sem pé? Quando bateu no chão, já tinha um pezinho na perna dele, né, no final ali. Criou um pé naquele momento ali. Então você vê todas essas coisas acontecendo. Então, o Mombrana, a coisa acontecia. Por quê? Porque nele estava esse ministério do Filho do Homem. Por 2000 anos, Deus esteve na era da igreja como Filho de Deus. As pessoas não sabem o que é isso. Por isso que elas não sabem o que falam realmente. Porque não sabem o que quer dizer Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi. Não sabem. É por isso que eles estão completamente perdidos. Uma vez eu perguntei para um irmãozinho lá na Praça da Sé, o que é o último sinal? E ele não soube responder o que era o último sinal. Falou que eram os terremotos que iam vir, e era irmãozinho da mensagem, que se diziam da mensagem, estavam ali pregando também, dizendo que estavam pregando a mensagem, mas não sabia o que era o último sinal. Então estava explicando para ele lá que era Deus em carne humana. Como foi com Abraão em Sodoma, assim também será nos últimos dias. Deus outra vez no último sinal, em carne humana, discernindo os pensamentos dos corações das pessoas. E uma vez eu falei isso para um pastor que se diz da mensagem. A igreja dele não sabe nada sobre o Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Não sabe nada desse ministério. Eu falei para ele, irmão, a igreja para ser arrebatada necessita saber, ter a revelação de o que é o Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Do mesmo modo que sabe qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não deu ouvido, e a igreja dele até hoje está órfã, né? Neófita. Não cresceu nada. Por quê? Porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Filho de Deus foi Jesus quando veio na forma do Espírito Santo, né? Quando veio ali em Pentecostes.
Ele veio na forma do Filho de Deus, uma forma sobrenatural, invisível. Invisível. Não tinha discernimento de coração, porque Deus não estava na forma literal humana. Era Filho de Deus. Teve pouco da palavra, poucos sinais, foi como um dia nublado, diz Mombrana. Mas a promessa é o quê? No tempo da tarde haverá luz. O mesmo sol, a palavra sol no inglês, como é que é? Filho, não é? Filho. O mesmo sol que veio no Oriente, irá se colocar no Ocidente. O mesmo filho que veio em carne humana no Oriente, irá se colocar também no Ocidente. Então, em meados do século XX, ele foi expulso da era de Laodiceia, a última era da igreja. E ele manifestou então como filho do homem. Então, em meados do século XX, mais ou menos em 1946, 49, o irmãozinho perguntou para mim um dia desse no site. O Mombrana manifestou como filho do homem em que ano? Eu achava que era 63, eu não acho que é 59. Eu falei para ele, irmão, se você estiver falando do homem, William Brana, ele já nasceu filho do homem, nasceu um profeta. Porque um profeta nasce profeta. Ele já nasceu com a consciência e subconsciência junto. Ele não precisava sonhar, dormir para sonhar, como nós, eu e você, precisamos dormir para sonhar. Porque a nossa consciência e consciência estão separadas, mas no profeta nasce junto, ele é um vidente. Então Mombrana já nasceu um filho do homem, um profeta. Mas se você estiver falando do ministério do Filho do Homem, o Deus profeta, aí já muda o quadro. Porque aí sim, aí começou em 49. Se você for levar assim realmente no pé da letra, porque Filho do Homem é Deus numa forma humana, é Deus ministério literal, em carne humana na terra. E o sinal em que ele se identifica quando está nesse ministério do Filho do Homem é o sinal do Messias, que é o sinal do discernimento dos pensamentos, dos corações das pessoas. Foi assim que ele manifestou para os judeus e samaritanos. Na terra tem 3 povos, judeus, samaritanos e gentios. E ele se manifesta para quem está esperando ele. Então quando ele veio na terra, ele só veio para quem estava esperando ele, que era o judeu e o samaritano. Por isso que ele manifestou como filho do homem para os judeus e samaritanos, mas para os gentios, ele nunca manifestou como filho do homem. A promessa era que nos últimos dias manifestaria em carne, no último sinal para os gentios. Então, se ele não viesse para os gentios como filho do homem, então no último dia, no dia do julgamento final, o gentio teria do quê? Teria como dar uma escusa para Deus, porque o Senhor fez acepção de pessoas, o Senhor manifestou para eles nessa forma de plenitude corporal, mas não para nós. Mas Deus é justo, ele não poderia fazer acepção de pessoas. Por isso que nessa última era, ele vem e manifesta como filho do homem. Deus em plenitude corporal para o povo gentio. Para o povo gentio. Então agora, o povo gentio já não tem mais como escapar no dia do julgamento final. É por isso que os ateus estão sem... Não vai ter excusa nenhuma no dia do julgamento final. Mas também as denominações também não vão ter excusa nenhuma, porque eles rejeitaram o profeta. Eles rejeitaram o Deus profeta nesta era. Então não é somente os ateus, mas também as denominações, as religiões também. As religiões também. Por que você acha que surgiu na Terra o comunismo? Porque a Igreja Católica tirava todo o dinheiro dos russos. Né? Então eles vêm assim e tiram todo o dinheiro do povo. Por isso que entrou esse espírito comunista no mundo, né? Querendo destruir a religião, dizendo que a religião é o ópio, né? É a coisa que atrapalha a terra. E se você analisar na palavra de Deus, realmente, gente, a religião, o sistema denominacional, ele vem para enganar as pessoas. Jesus falou sobre isso. Acautelai-vos dos falsos profetas. Porque ele vem até vós vestido de ovelha, mas são lobos. E quando Adão ali no jardim comeu do fruto, né, que tinha falado para não comer, que Deus tinha falado, no dia que comer, nesse dia morrerás. Deus prova a sua palavra, ele guarda a sua palavra.
tanto de maldição quanto de bênção. O que ele falou, ele guarda a sua palavra. Mas a serpente veio ali e fez Eva duvidar da palavra de Deus. Você nunca duvide, gente, da palavra de Deus. Qualquer pastor que vier para você, torcendo alguma coisa da palavra de Deus, ele é um falso. A igreja é falsa. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra, 100% da palavra. Não 90%, não 95%. Mas as pessoas não querem a palavra. Por quê? Porque a palavra é muito forte para eles. Eles querem ficar com dogmas, com credos, com teologias. Eles não querem a palavra. É por isso que em toda era eles rejeitam ao profeta de Deus. Porque a mensagem do profeta é muito forte para eles. Eles querem somente os sinais. Isso eles querem. Que faz eles entreter, faz eles se alegrar. A pessoa vê ali um ombrando ali, discernindo os pensamentos das pessoas e fazendo aquelas coisas maravilhosas, os sinais. É muito bom isso. Só que o sinal tem uma voz. Mas a voz eles não querem. Porque a voz é muito dura, muito ríspido, né? Eles acham muito difícil seguir a voz. Por isso que um grande pastor dos Estados Unidos, o maior pastor, a maior igreja, falou para Mombrana, se você deixar de pregar essas coisas sobre as mulheres, os cabelos das mulheres, a roupa das mulheres, você parar de pregar essas coisinhas, nossa igreja, nós reunimos, nós vamos comprar para você um avião. E vão levar você para pregar no mundo inteiro. O seu ministério vai ser o maior do mundo. O seu ministério vai ser o maior da terra. Porque com esse dom que você tem, ninguém na terra tem esse dom. Buzzword chegou a falar, eu nunca li nada na minha vida. Buzzword é o maior doutor, a maior autoridade sobre cura divina, é o doutor Buzzword. Né? O maior homem que conhece sobre esse assunto é o doutor Buzzword. Ele falou, eu nunca li nada na história, eu nunca vi nada que se compare com esse ministério de William Branham. E o dia que o Buzzword foi ali, naquele dia ali, ele viu aquela criancinha sendo curada, de repente o Branham olhou para a audiência e falou, Senhor, o senhor está de branco aí. No meio de milhares de pessoas, o senhor que está de branco aí. O senhor acabou de ser curado. O homem ficou assim, a esposa começou a gritar e pular de alegria, e olha que era uma mulher que não era religiosa, né? Porque pela roupa dela, cheia de pintura, aquela coisa toda, e o mamãe falou, parecia uma santa roladora, parecia uma crente ali pulando de alegria quando viu o marido dela curado. E o Buzzword foi lá perguntar para o Senhor, isso é verdade, Senhor, que ele falou? O homem falou, sim, eu entrei aqui como um ateu. Eu entrei aqui como um cético. Eu vim aqui para criticar, porque eu achava que era psicologia. Mas quando eu ouvi o sinal acontecendo, eu olhei tudo, fui vendo os milagres, eu deixei de ser ateu. Eu vi que Deus existe. E eu mudei, comecei a orar a Deus, eu nunca orei. E eu, quando vi o sinal aqui, comecei a orar para Deus. Senhor, me cura também, me cura, Senhor. Porque ele viu a Deus provando que ele era Deus, que ele existia. Provando a sua palavra. Aí o Buzzword pegou ali e falou, William Branham, porque o Buzzword é a autoridade da cura divina, então ele teve essa capacidade de levantar e falou, como você soube desse homem, William Branham? Como sabia que era ele? No meio de tantas pessoas, você sabia que era ele que tinha a fé para ser curado? Você falou, o Senhor de branco, o Senhor está curado. Como? O Branham falou, eu senti que de mim saiu virtude, saiu força de mim, eu fui ficando fraco, eu vi que vinha fé desse lugar. O William Branham falou, aquela mulher também na Bíblia, que estava com fluxo de sangue, ela falou, eu vou tocar nele, se eu tocar nele eu serei curada. E quando a mulher tocou em Jesus, Jesus falou, alguém me tocou. Alguém me tocou. Pedro falou, mas Jesus, a multidão toda te toca. O senhor falou uma besteira dessa, agora vão achar que o senhor é louco mesmo. Todo mundo te toca. E o senhor fala que alguém te tocou? Não, Pedro, que alguém tocou em mim diferente.
Alguém tocou em mim com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aí a mulherzinha não tinha como a mulher esconder. Aí falou, sou eu, Senhor. Eu estava doente, agora estou curado. Gastei todo o meu dinheiro. Não tinha mais esperança para mim. Graças a Deus, eu ouvi falar do Senhor. Eu vim aqui. Estou curado. Aquele homem, a mesma coisa. Mas eu vim aqui diferente. Eu não vim com uma mulher. Eu vim aqui com fé. Eu não vim com fé aqui. Eu vim para criticar desse homem. E de repente, eu passei a crer nesse ministério e fui curado. Então Buzzard falou, este é o mesmo ministério de há 2000 anos atrás. 2000 anos esse ministério de Jesus Cristo na terra. E agora, ele poderia dizer como aquele homem que entrou, aquele sacerdote que entrou no templo aquele dia, lembra? Aquele homem, qual é o nome dele mesmo? Simeão. Simeão tinha desejo de coração dele de ver o Messias. E ele foi no culto naquele dia, no templo, e chegou a hora dele oferecer as criancinhas para Deus, fazer um culto ali de consagração. E de repente, quando ele chega ali, aquela mulher toda granfina ali, da alta sociedade, de repente ele vê uma mocinha lá, da Galiléia, de Nazaré, pobre, com o menino enrolado ali numa canga de boi, com cheiro de animais, do estábulo. E Deus dirige ele até aquela criança, a senhora fica ali olhando, mas não é possível, vai passar por cima de mim. É igual Deus nessa era, passou por cima de várias pessoas, doutores em teologia, homens, sábios, inteligentes, e foi para você. Trouxe a palavra para você. E você viu. E outros que tinham aí 30 anos de que se dizia pregador da mensagem, não viu nada. Tinha 40 anos de ministério da mensagem, não viu nada. E outros que era anjo do Brasil, não viu nada do Filho do Homem na terra. Não viu nada do último sinal, não viu nada disto. Mas você que não tinha nada, Deus foi e revelou para você isto. O sacerdote chegou ali, pegou aquela criança da mão de Maria segurou, olhou para cima e orou, Senhor, despeça teu servo em paz, porque eu vi a tua salvação. Despeça teu servo em paz, porque eu vi a tua salvação. E você também estava perdido no meio de igrejas, ia para Batista, para Metodista, para Católica, e tudo você via que não era a palavra. Mas de repente você ouviu falar de um profeta e foi examinar a palavra dele. E era a Bíblia Sagrada completa, você viu que era Deus ali. E você conheceu a mensagem do profeta. E você hoje pode orar, Senhor, despeça teu servo em paz, porque eu vi a tua salvação, Senhor. Eu vi a tua salvação. Maria também passou por isto. Maria passou por isso também. Você vê Maria ali falando, né? José é do Espírito Santo. E José ficou com dúvida. José não sabia. José, em vez de fugir, de ir embora e deixar Maria sozinho, ele pensou bem, peraí, o que eu vou fazer? Eu vou embora amanhã hoje. É melhor ir embora. Se eu ficar aqui, se eu falar que não é meu filho, vão matar ela. Se eu fugir, eles vão achar que eu sou culpado e vão me culpar por isso. Mas se eu ficar e falar que o filho não é meu, eles vão matar Maria. E ela fala de um jeito tão inocente, tão verdadeiro, tão sincero. Então ele foi dormir naquela noite pensando nisso, eu vou fugir amanhã. Era um homem justo, não queria infamar Maria. Queria colocar a culpa sobre ele, eu vou ser culpado, eu vou fugir. E eles vão falar que eu sou culpado, é um homem que não presta, abusou da menina e foi embora. Né? Mas eu não vou falar que eu sou o pai, não, vou ir embora. Mas naquela noite, como ele era justo, um anjo apareceu para ele e falou, Maria, melhor, José, não tema receber Maria, a tua esposa, porque o que nela está gerado não é de homem, mas é do Espírito Santo, José. José se alegrou, você também. Você um dia conheceu a mensagem, todos falando que era de homem, é de homem essa mensagem, é do falso profeta.
Mas você pegou a mensagem na sua mão e leu ela. O Espírito Santo veio e revelou para você. Não é de homem, mas é do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra não foge, a palavra nem para a direita, nem para a esquerda, mas é completamente a Bíblia Sagrada. Completamente a Bíblia. Fala do nome de Jesus. O batismo é no nome de Jesus. Você vai na Bíblia e está lá. Somente batismo no nome de Jesus. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devem ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. E você vai, todos os apóstolos batizarem em nome de Jesus. E você vê as igrejas hoje todas batizando em nome do título de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus falou, ide batizar em nome do Pai e do Espírito Santo, os apóstolos foram batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Mas são títulos para um nome. Qual que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É Senhor Jesus Cristo, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. É igual eu sou pai, sou filho, sou esposo, mas não é meu nome, são meus títulos, meus ofícios. Mas eu tenho um nome, e Deus também é Pai, é Filho, é Espírito, é Leão da tribo de Judá, é Rosa de Saron. O primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, ele tem um nome, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Não pode ter três pessoas e ser um Deus, gente. Isso aí é um engano de Satanás. É o diabo querendo enganar as pessoas. Como pode ser três pessoas e ser um Deus? A doutrina da Trindade não está na Bíblia Sagrada. Você nunca vê isto. Falando de três pessoas. Adorar o Espírito, o Pai é Espírito em verdade. E o Pai é Espírito. E o anjo disse para Maria, o que nela está gerado é do Espírito Santo. A mulher gera do Pai, o Filho do Pai, gente. Tu percebe que Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas são três ofícios da mesma pessoa. Deus era o Pai lá sobre nós, lá no Velho Testamento. Depois nasceu aqui na terra como homem, foi Deus conosco, o Filho, Deus conosco, e hoje é Deus em nós, o Espírito Santo. Não três pessoas, mas três ofícios. Três pessoas fazem três deuses. O povo hoje é pagão porque adora três pessoas. Se são três pessoas, não tem como três pessoas formar um Deus. Se são três pessoas, são três deuses. Três deuses. Mas como que ele falava com o Pai e falava com outro Deus? Era o ofício de filho. Você vê isso ali em João 3:13. Você vê isso? Né? Jesus falando ali com Nicodemo, de repente João pega e fala, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem, que está no céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava ali, e ao mesmo tempo estava no céu. E se você vê também lá, quando Jesus estava morrendo, ele falou para o ladrão, ali na cruz, falou, hoje mesmo, tu estarás comigo no meu paraíso. Mas ele só ressuscitou depois de 3 dias. Ele só ressuscitou depois de 3 dias. Porque ele enche os céus e a terra. Ele enche, né, todos os lugares. Então veio isso nessa era, né, isso vai condenar o mundo, gente. Porque se eu não tivesse vindo e pregar e falar dessas coisas, vocês não teriam pecado. Mas agora eu vim, está em João, né? Jesus falou isso. Eu sei que tem também os falsos sinais, é lógico. É igual ali com Moisés ali. Não tem profeta mais, né? Uma coisa que eu sempre ouvi quando eu estava na Assembleia de Deus era aquele versículo lá. A lei e os profetas duraram até João. Né? Isso está onde mesmo? Lucas, né? Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Não há mais profeta. Mas, gente, se você for estudar a Bíblia, as pessoas não se aprofundam na Escritura Sagrada. Elas ficam somente na superfície. Elas não se aprofundam na Escritura. Porque se você se aprofundar, você vai ver que Mateus 14 fala da morte de João Batista. Não fala? São Mateus 14. Pode ler para você ver na sua casa. Mateus 14 falando da morte de João Batista. Aí quando chega em Mateus 24, 23, 34, marca bem, Mateus 23, 34, muito depois que João Batista tem morrido. Jesus pega e fala ali, eu enviarei para vocês sábios, profetas e homens com a minha palavra, e vocês matarão alguns, perseguirão. Falando que vai enviar no futuro profetas. Então você vê que, vamos entender então a Escritura, né? Lucas 16:16, a lei dos profetas duraram até João. Vamos entender isso então. Então está falando o que ali? Que a lei, os profetas da lei duraram até João. Mas se na lei tem profeta,
Então também na graça tem profeta. E você vê isso, a Bíblia é toda recheada de profeta. Você pode ver ali também em Atos 21. Atos 21 fala ali do profeta Ágabo. Atos 21 fala do profeta Ágabo. No Novo Testamento. Você vai para Efésios 4:11 também fala. Eu darei um como apóstolo, outros como profetas, doutores, pastores, para aperfeiçoamento do corpo, aperfeiçoamento da igreja. Falando de profetas, né? Então as pessoas não entendem a palavra de Deus. Mateus 24:24 fala: surgirão falsos cristos e falsos profetas, grandes sinais e maravilhas. Se forem, enganarei até os escolhidos. Então tem os falsos. Mas o falso ele não é perfeito. Como você conhece o falso verdadeiro? Porque o falso o verdadeiro é perfeito. Olha Moisés. Quem veio primeiro? O primeiro é o verdadeiro, o resto é falso. É igual a nota de 100 reais, de 100 dólares. O falso, o verdadeiro vem primeiro, depois vem o falso, que é cópia do verdadeiro. Quem veio primeiro, Moisés ou Jambres e Jambas? Se Moisés fosse o segundo, Moisés seria o falso, mas não, Moisés foi o primeiro. E os outros fizeram os sinais que ele fez, fizeram vários sinais que ele fez. Mas quando chegou num certo ponto, já não teve mais como fazer, porque era perfeito o sinal de Moisés. É igual também, né, nessa era. Teve alguns sinais igual que Deus fez através de William Branham? Não existe, gente. Tantos milagres, milhares de milagres. Não é mesmo? Como está aqui em São João 15, 22. Se eu não vier, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizer tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas, me aborreceram a mim e meu Pai. Se eu tivesse feito essa obra, não teriam pecado. Igual o William Branham, Deus tivesse vindo até ele, feito todos os sinais, provado cientificamente, provado pela palavra, nada que falou, sai da palavra, tudo é a palavra perfeita de Deus. Através do sinal, através dos sinais e maravilhas, através dessa força sobrenatural. Deus provou de toda maneira, por isso esse mundo será condenado. Não haverá naquele dia excusa para ninguém. Nós seremos condenados. Por quê? Se nós rejeitar essa palavra tão perfeita, tão provada. Deus prova a sua palavra. Né? Como está aqui na mensagem. Deus prova a sua palavra. Eu desafio você a vir examinar a mensagem, examinar a Bíblia Sagrada e ver se não é a palavra de Deus. Não é nada mais, nada menos, mas é a pura palavra de Deus, revelada para nós hoje, provada por todos os meios. Então isso vai condenar o mundo hoje, tanto os ateus, quanto as religiões, quanto todas as pessoas que vierem nesse mundo serão condenadas por isso, serão julgadas por isto. Por isso examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar a Deus agora, para que Deus possa revelar para nós a sua palavra. Senhor Deus, damos graças por sua palavra. Vivifica isso em cada coração. Revela isso em cada coração eleito, Deus. Nós entregamos esse culto em tuas mãos, Pai. No nome de Jesus Cristo oramos. Despeça cada um em paz. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe cada um de vocês.